Meus amigos, continuando o estudo da lição número 6, a parte de quinta-feira, falando sobre a multidão que testemunha por Jesus. Muitos testemunhos temos visto na lição número 6, falando de Jesus como Filho de Deus. João colocou Jesus como Logos. João Batista disse, ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. A multidão, estava pressentindo que Jesus ia dizer alguma coisa para se identificar. Assim como Nicodemos disse, o Senhor é o Filho de Deus, senão não pode fazer as obras que o Senhor tem feito. E Jesus, então, ele veio a esse mundo para mostrar como a luz veio para iluminar as trevas desse mundo. Por isso Jesus se identificou de maneira ousada, muitas vezes dizendo, eu sou o Filho de Deus. Os fariseus não aceitavam isso. Questionavam essa expressão e diziam, o pai dele não é José, a mãe não é Maria, os irmãos dele não vivem aqui entre nós. Como é que ele disse que ele veio do céu? Como é que ele disse que era o Filho de Deus? E intencionavam matá-lo. Por isso, Jesus Cristo, ele se tornou a luz que ilumina o mundo e que o mundo rejeitou. Essas são as palavras de João. Ele era a luz do mundo e a luz veio para aqueles que eram seus e os seus o rejeitaram. Jesus iluminou as trevas morais desse mundo, as trevas espirituais. E por isso, deveria ser assim enaltecido como Filho de Deus, a luz do mundo. Por isso, temos que pensar em Jesus como alguém que ilumina a nossa vida. Alguém que dá direcionamento, que dá propósito. Sem Jesus, nós não somos nada. Eu gosto daquela historinha do jumentinho que levou Jesus até Jerusalém. E existe uma lenda que diz que o jumentinho, quando foi no dia seguinte, ele voltou para casa muito triste. E a mãe dele perguntou, por que você está triste? Ele disse, porque ontem, mamãe, um homem chamado Jesus montou sobre mim e eu levei ele para dentro da cidade. As pessoas aclamavam, colocavam ali palmeiras, gritavam Hosana, ao que vem em nome do rei, em nome de Davi, Hosana nas maiores alturas, e até pessoas passavam a mão sobre a minha pele. Eu me senti muito agraciado ontem, quando eu levei Jesus para dentro de Jerusalém. Mas hoje eu voltei lá, eu pensei que as pessoas iam me tratar do mesmo jeito. Eu fui até expulso do meio da cidade. O que será que aconteceu? É que a mãe do jumentinho disse, filho, é que você tem que pensar o seguinte, onde você estava com Jesus, você foi valorizado. E põe na sua cabeça isso. Sem Jesus, você não passa de um burro. Então, é uma historinha assim, infantil, mas nos mostra que nós precisamos de Jesus para iluminar a nossa vida, para dar propósito à nossa vida. Ele é a luz. Ele veio com risco de ser contaminado pela doença do pecado. Mas ele correu um risco grande. Mas ele viveu sem pecado, se apegando muito em Deus. Quando estava na Segunda Guerra Mundial, havia muitos porta-aviões americanos no meio do mar. E eles esperavam os aviões que decolavam em suas missões retornar. Já era quase meia-noite e um avião não retornava. E o capitão ficou apreensivo, pensando do jeito que estamos aqui em cima do mar, sobre a água. Aqui nós estamos com as luzes apagadas por causa dos navios inimigos que podem estar em redor e por causa também dos submarinos, porque luz acesa chama a atenção do submarino, mesmo que ele esteja embaixo d'água. Então o capitão ficou preocupado com o piloto que haveria de voltar, e o piloto estava voltando. E o piloto olhou no horizonte, sobre o oceano, e não viu nenhuma luz do porta-aviões. O piloto ficou com o coração apreensivo. E agora? Como é que eu vou pousar nesse vasto oceano? Onde estará o nosso navio? Não dá para identificar. Escuridão total. E então o avião foi para lá e para cá muitas vezes. O capitão percebeu e disse, eu tenho que tomar uma decisão. O capitão deu a seguinte ordem, acendam as luzes do navio. E as luzes do porta-aviões foram acesas de ponta a ponta. E o piloto viu as luzes do porta-aviões e pousou no convés como uma pomba que volta para o seu ninho. E assim o piloto foi salvo. Jesus Cristo recebeu do Pai uma ordem. Deus disse, ilumine o mundo. E Jesus Cristo nasceu para iluminar o mundo. O risco de ser descoberto pelo inimigo era grandioso, mas ele aceitou o desafio e veio para iluminar o mundo com a sua presença. Agora Jesus estava diante das multidões, das quais ele pregava o reino de Deus, e numa das festas dos judeus, a festa dos tabernáculos, no último dia, Jesus fez uma pergunta interessante.
A pergunta número 6 diz assim: no último dia da festa do Pentecostes, o que Jesus disse que as pessoas ouviram e reagiram de maneira interessante? Qual a reação do povo? João capítulo 7, 37 a 53, diz assim: no último dia, no dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso Jesus disse, referindo-se ao Espírito Santo que havia de ser dado para aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado de maneira plena, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente esse é o profeta que havia de vir, que Moisés anunciou. Outros diziam: esse é o Cristo. Mas outros diziam: mas vem o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo houve uma divisão por causa de Jesus. E alguns deles queriam prendê-lo, mas não o faziam com medo do povo. E os servidores, os soldados, foram ter com os principais sacerdotes e dos fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou do jeito que esse homem. Responderam os fariseus: também vocês foram enganados? Querem se tornar discípulos dele também? Então, vocês não viram que nenhum dos sacerdotes nem dos fariseus acreditaram nele? Então ele não é um profeta. Mas essa multidão ignorante que não conhece a lei, essa multidão é maldita. Nicodemos, porém, que era um dos fariseus e que estava perto deles, disse: porventura se condena um homem sem primeiro ouvi-lo? Não é assim que se faz em nossa lei. Disseram para Nicodemos: porventura você também pertence à Galileia? É discípulo dele? E houve uma grande discussão entre eles, e cada um foi para a sua casa. Então, para a pergunta: o que Jesus disse no último dia da festa dos tabernáculos, e qual a reação do povo? Jesus disse que se as pessoas acreditassem nele como o Filho de Deus, essas pessoas receberiam a água da vida, o Espírito Santo. Muitos da multidão reconheceram que Jesus era o Messias, que era o Cristo, e muitos duvidaram dele e até queriam prendê-lo e matá-lo. Os escribas e fariseus, os servidores, os guardas do templo e os fariseus, ao ouvirem Jesus falar sobre saciar a sede espiritual de todos, se dividiram, porque uns achavam que ele era mesmo o Messias, ele era o Cristo, e deram testemunho dessa verdade, dizendo: nunca nenhum homem falou assim, enquanto outros questionavam sua origem. O Messias viria de Belém e da descendência de Davi, e Jesus cumpriu esses requisitos, mas as pessoas, pela ignorância, pela incredulidade, eles nem se deram assim ao desfrute de examinar de onde Jesus viria, de onde ele nasceu e qual a descendência dele. Por isso, Jesus foi rejeitado por uma grande minoria ignorante, porque não sabiam os fatos como estavam acontecendo. Eles não gostavam de Jesus, simplesmente. E isso os motivou a tirar Jesus de cena, a retirá-lo assim do cenário da Judéia. É muito triste quando as pessoas elas se escondem atrás da incredulidade e da ignorância. Um jovem executivo estava saindo do trabalho quando ele viu o presidente da empresa diante de uma máquina picotadora de papel. E ele ficava olhando e o executivo passou e disse: senhor, boa noite, o senhor precisa de alguma coisa? Ele disse: que bom que você está aí, minha secretária já foi embora, eu estou precisando fazer um trabalho nessa máquina, com esse meu documento aqui. O rapaz disse: pode deixar comigo, eu faço isso agora. Colocou o papel lá, no recipiente, no local certo, apertou um botão, o papel foi engolido e saiu as tirinhas lá embaixo. O dono da empresa disse para o executivo: eu quero só uma cópia. O executivo disse: como é que é? O senhor quer o quê? Eu quero uma cópia. Por quê? Porque acabou de ser picotado o seu documento. O dono da empresa bateu a mão na testa e disse: não acredito. Isso é um contrato que nós assinamos hoje aqui na empresa com alguns dos nossos fornecedores. Você picotou. Gente, olha, o rapaz executivo caiu assentado e desmaiou em seguida.
porque ele não perguntou para o diretor o que ele queria fazer. Era uma cópia ou era para picotar o papel? O dono da empresa, por sua vez, por não saber operar a máquina, acabou também passando por esse constrangimento. Então, quando a pessoa não conhece, a pessoa pode, assim, ter uma atitude de incredulidade. Era o que os fariseus estavam fazendo. Eles não conheciam nada de Jesus. Não sabiam que Jesus era de Belém, que Jesus havia, assim, cumprido as profecias. Eles simplesmente ignoraram Jesus. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas o que, assim, ajudou Jesus, animou Jesus, é que a multidão disse: esse é o Cristo. Esse é o profeta que havia de vir. E isso, assim, incentivou Jesus a continuar o seu ministério. Deus nos abençoe. Que Jesus se agrade do nosso testemunho e que ele seja um testemunho verdadeiro pelo nosso proceder, pelas nossas ações. Que Deus abençoe a todos. Amém.